E aí, gente, tudo bem? Tô em casa e vim aqui na maior vibe youtuber para comentar algumas questões da lista de exercícios com vocês. E aí, vocês fizeram? Estão mantendo uma rotina de estudos? Não deixe de fazer as listas de exercícios não, tá? Vou começar então comentando com vocês a questão de número 1. Eu não sei se ela foi como número 1, porque ela foi para a gráfica, mas é a primeira questão discursiva. Ela é sobre esse livro aqui, Os Sertões, desse cara aqui, chamado Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha era um jornalista, um escritor, e ele foi enviado, né, como correspondente para a Guerra de Canudos. E lá, né, ele fez um diário, e todo esse diário, né, do cotidiano das pessoas que viviam no arraial, como que era o arraial, como que era o aspecto natural, né, do sertão da Bahia, como que foi o confronto. Todo esse diário ele pegou, né, organizou e lançou esse livro, que é chamado Os Sertões, que é uma obra-prima da literatura brasileira. E desse livro que eu tirei o texto da questão, né, que é uma parte que fala do Alto da Favela, né, do Morro da Favela, como a gente já conversou, uma região onde os soldados, né, uma região estratégica, onde os soldados subiam e de lá eles conseguiam avistar o arraial e observar o cotidiano daquelas pessoas, né, a produção delas, o que elas faziam, como elas viviam. E ali também o Euclides da Cunha ficou observando aquelas pessoas, seus hábitos, aonde ele viu a guerra, né, e aonde ele relatou, né, essa experiência dele. Euclides da Cunha foi assassinado pelo amante da esposa dele. Triste, né? A questão número a primeira questão A da 1, eu pedi para que vocês retirassem do texto, né, a parte onde Euclides da Cunha descrevia o relevo daquele local, da onde ele estava vendo, a partir do Morro da Favela. E aí eu retirei 2 fragmentos de textos, né? Esse aqui, né, falando, ali estavam os 12 mesmos acidentes e o mesmo chão embaixo, fundamentalmente revolto, sobre o indumento áspero dos pedregais e caatingas estonadas. Então, onde ele fala esses 12 acidentes, são as montanhas, né, que se erguiam, né, sobre o solo de pedregulhos, o solo áspero da caatinga. Mas a reunião de tantos traços incorretos e duros, arregoados, divagantes, de algares, sulcos de despenhadeiros, sovacas de bocaina, criavam-lhe perspectiva inteiramente nova. Então, ele veio lá de São Paulo, né, e observou que ali era totalmente diferente do que ele estava acostumado. Uma região de bocainas, né, de serras, né, de vales, uma região de solo áspero, duro, seco, cortado por sulcos, né, por declives, uma região bem típica mesmo do semiárido brasileiro. E ele falava, né, que apenas as margens do rio Vaza Barris diferenciavam, que ali se encontrava uma planície. Então, ó, na planície rugada, embaixo mal lombrigavam-se os pequenos cursos d'água, divagando, serpeantes. Um único se distinguia, o Vaza Barris. Atravessavam, torcendo-lhe os meandros. Então, era um rio, né, que cortava essa região irregular, dura, seca, né, de declives, despenhadeiros, pedregulhos, típico da caatinga do semiárido brasileiro, onde foi construído o Arraial do Belo Monte, né, onde se deu a Guerra de Canudos. Na questão B, eu pedi para que vocês destacassem a parte onde o Euclides da Cunha faz uma relação entre a construção do arraial e o relevo do sertão da Bahia. E eu destaquei também 2 aspectos, né? Esse aqui, ó, o arraial adiante e embaixo erigia-se no solo perturbado, mas visto daquele ponto de permeio à distância, suavizando-lhe as encostas e aplainando todos os serrotes breves e inúmeros, projetando-se em plano inferior e estendendo-se uniformes pelos quadrantes.
davam-lhe a ilusão de uma planície ondulante e grande, em roda, uma elipse majestosa e montanhosa. Então, o arraial foi construído no vale, né, cercado de montanhas, e ele estava em harmonia com aquele solo irregular de pedregulhos, de sulcos, né, de declives, e ele foi se construindo dentro desse terreno irregular. E aqui ele fala uma coisa interessante, que eu retirei também, que é, presa numa dessas voltas, via-se uma depressão maior, circundada de colinas e atulhando-a, enchendo-as de todos os confusos tetos incontáveis, um acervo enorme de casebres. Então, olha o que ele via do Morro da Favela, um acervo enorme de casebres, vários tetos, né, que compunham junto com aquele terreno irregular. Então, do Morro da Favela, ele via todos esses tetos, todos esses casebres, e depois esse Morro da Favela, né, esse nome favela, vai dar origem ao nome da favela, do jeito que a gente conhece hoje, né, que se refere ao conglomerado de moradias populares, tipicamente do Rio de Janeiro. Aí nasceu a pergunta, a qual favela o Euclides da Cunha se refere, quando ele fala que está lá do alto da favela, vendo o Arraial de Canudos. É essa favela aqui, né? A árvore, a favela arbusto, né? Típico do semiárido brasileiro, do sertão. E esse arbusto, ela tem uma fava, e essa fava ela é espinhosa. E os soldados encostavam nesse espinho, esse espinho soltava uma seiva, causava uma ardência muito grande, né? Então aquilo ficou marcado para esses soldados, porque na região onde eles ficavam no morro, observando, né, o dia a dia do Arraial de Canudos, estava cercada de favelas. Então aquilo ficou marcado para eles. Interessante a gente notar como Euclides da Cunha caracterizava, né, essa região, o Arraial de Canudos, a partir do Morro da Favela, porque ele vai dar o nome à favela conglomerado de moradias, que foi o que eu perguntei para vocês na D, né, para vocês estabelecerem uma relação dessa favela aqui com a favela conglomerado de moradias populares, que a gente conhece hoje como as favelas, que tem no Rio de Janeiro e em algumas outras grandes cidades do Brasil. Então, esses soldados, né, ao fim da Guerra de Canudos, eles voltaram para o Rio de Janeiro e eles foram morar, né, se acamparam, né, em frente ao Ministério da Guerra, no Morro da Providência. E estavam esperando os soldos deles. Eles não foram recebidos no Rio de Janeiro como heróis, pelo contrário. Né, a opinião pública da época ficou contra, né, o massacre de Canudos, um massacre que matou milhares de sertanejos pobres. Então, quando eles voltam para lá, além de não ter a opinião pública a favor deles, eles também não recebem os soldos, então passam a habitar a região do Morro da Providência. No Morro da Providência, não só os soldados, mas também libertos, imigrantes pobres, entre outros, invadiram aquela região e construíam moradias populares, né, com caixotes, né, moradias bem precárias mesmo. E aquele conglomerado, né, de moradias populares de forma irregular, né, precária, com caixotes, né, aquele monte de casebres, vários tetos, lembravam os soldados daquela favela lá do sertão da Bahia. Então foi por isso que eles batizaram, né, deram um apelido para o Morro da Providência como Morro da Favela. E aí pegou. E aí todo morro, né, toda moradia popular, conglomerado de moradias populares do Rio de Janeiro, que habitam o morro, começou a ser chamado de favela. Outra questão que eu também quero comentar com vocês é a questão número 8, eu não sei se ela está como número 8 aí, mas é aquela sobre avaliar as afirmativas. Eu só coloquei uma delas e eu acho válido colocar, né? Uma questão, a gente já conversou sobre ela, uma questão que às vezes tende a fazer a gente errar, mas eu acho que é uma questão muito válida, porque ela é uma questão que faz com que a gente analise muito minuciosamente cada afirmativa individual. Então faz com que a gente fique mais esperto também depois para resolver as outras questões de múltipla escolha. Então por isso que eu gosto de colocar elas, mesmo que elas deem um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho válido. Então eu coloquei essa questão aqui, né? Coloquei com 4 afirmativas.
Não sei se vocês perceberam, né? Mas eu usei como base para fazer todas as questões o livro de vocês, que é a fonte de pesquisa que vocês têm. Então, todas as questões, tirando algumas afirmativas sobre a revolta da Chibata, né, que a gente fez uma pesquisa individualizada, porque ela não é abordada no livro, todo o resto do material está no livro. Então, vocês podem pesquisar com tranquilidade se tiverem alguma dúvida. Então, vamos analisar essa questão aqui. Afirmativa número 1. Convencidos pelo médico Oswaldo Cruz, o Congresso aprovou, em 1904, a Lei da Vacina Obrigatória, certo? Que autorizava os funcionários da saúde a vacinarem contra a varíola todos os brasileiros a partir de 6 meses, certo? Os desobedientes eram ameaçados com multas e demissões, correto? Essa é a resposta, essa afirmativa está toda correta. Afirmativa 2. O governo do Paraná, enviou forças militares contra o contestado e durante a luta que então se travou, o monge José Maria e o comandante adversário morreram. Os sertanejos acreditavam que José Maria ia retornar à terra para fazer valer a lei da coroa do céu. Então, está correto. Está correto porque foi um movimento messiânico, né? Um líder que era encarado como um Messias, como um Salvador, tinha um caráter religioso, espiritual. Então, sim, está tudo correto. 3. O governo de Getúlio Vargas enviou tropas militares a Canudos e, mesmo com a resistência do povo sertanejo, em 5 de outubro de 1933, as casas de Canudos tinham sido incendiadas e sua população massacrada. Essa está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque não foi no governo de Getúlio Vargas que a revolta de Canudos finalizou, foi no governo Prudente de Moraes. E não foi em 1933, foi em 1897. Então, essa está errada. Questão 4. O cangaço surgiu no interior do Nordeste, região da Caatinga, por volta de 1920. Quando Lampião e seu bando passaram a aterrorizar moradores e fazendeiros da região. Então, essa também está errada, porque o cangaço não começou com Lampião. O cangaço é anterior, ele não começa em 1920, ele começa antes. A partir de 1900 já existem relatos sobre o cangaço. Então, a resposta certa é letra A, alternativa 1 e 2 estão corretas. Não deixem de fazer as listas, não deixem de ficar em casa, não deixem de lavar as mãos e em breve nós estaremos juntos. Um abraço para vocês.